Então, a misturinha pro bisonho, gente, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o azul cobalto da Ink Way, que tem que ser um azul, assim, bem intenso, tá? E a gente vai usar pouco dele, na verdade, no branco. Mas esse azul é totalmente diferente daquele azul aberto, né? Do azul celeste. Então, eu tô usando a massa da Ink Way, só que no tom azul cobalto. Daí, eu vou misturando aqui a massa pra ver o tom que eu quero. Ele não é muito claro, nem é muito forte, né? Ele é aquele intermediário ali. E a gente tem sempre que lembrar que a massa de biscuit encolhe, né? Quando seca, mas não era isso que eu ia falar. Era com relação à cor, né? Ela ainda escurece até uns 3 tons depois que tá seca, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer essa mistura aqui sempre um pouco mais clara do que o resultado final que a gente deseja. Então, aqui já tá bem, né, bonita essa cor, que é a cor que eu quero, na verdade, do bisonho. É essa cor aqui. Só que lembra que a massa vai escurecer, então não posso deixar nesse tom. Tem que colocar um pouco mais aqui de branco pra não escurecer demais, tá bom? Então, deixo sempre um pouquinho mais claro. E aí, depende também da paleta de cores da festa do cliente. Porque se for pra menina, geralmente eles querem o bisonho mais lilazinho, mais roxinho. E aí você vai misturar um pouco do rosa, né? E fazer aquela misturinha de deixar ele um pouco mais roxo. No caso aqui, como eu tô trabalhando pra menino, aí as cores são mais fortes mesmo e são mais equilibradas, né? São mais parecidas mesmo com o do desenho. Então, é aquela cor mais próxima que a gente encontrar. Muita gente me pergunta também qual é a cor que eu uso no Stitch, do filme Lilo e Stitch. É justamente esse azul cobalto aqui com o azul celeste, porque daí o azul celeste abre um pouco mais essa cor e fica muito bom, tá? Também. Então, eu uso um pouquinho dessa aqui e vou fazendo isso. Uma dica que eu dou pra vocês que não sabem ainda tingir direitinho, assim, não sabe, acaba errando, é quando você tingir a primeira vez, você deixar um pedacinho de massa no vento um pouquinho, você já vai ter noção de quanto que vai escurecer. Escureceu lá, você vê que aquela mistura já tá boa, ok, aí você começa a produzir. Se você vê que escureceu demais, aí você joga mais branco. Se escureceu de menos, joga mais cor, entendeu? E aí você vai dosando até você encontrar o tom que você deseja. A gente vai aqui dar a dica dos moldes que eu tô usando, né? Lembrando pra vocês. E o que foi de diquinha manual, vocês vão pegando também no vídeo. Essa produção eu estou fazendo com o auxílio do molde do Pierre, que eu já mostrei lá na aulinha do Abel, né? Inclusive o Abel, gente, ele realmente foi a parte toda mais manual mesmo, porque o corpinho dele é totalmente diferenciado dos demais. Já o bisonho, dá pra gente usar o mesmo corpinho aqui como base, tá bom? Então, ele é bem grandão. Esse aqui é o Bosque G. Você pode usar o Bosque pequeno também, que tem lá no site da Simone pra você adaptar e fazer peças bem pequenininhas. Esse aqui fica bem maior, tá? Então, pra quem gosta realmente de lembranças ou de topo de bolo mesmo, esse daqui é bem bacana. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o corpinho. Como é um molde profundo, eu gosto de passar um desmoldante, então você pode passar um desmoldantezinho, é um lubrificante. Esse aqui eu ganhei lá da Simone, ela vende também lá no site dela, tá? Eu não sei a marca, que eu acho que veio com a capinha aqui. Mas ele é, o nome, Silicones Paulista. Ele é um lube, gente, é um lubrificante, tá? Spray silicone é usado como agente desmoldante, pronto. É um desmoldante, você procura aí na internet, você vai encontrar nas casas de construção também. Tem aquelas marcas Lube, tem o Lube da própria Tec Bond também. Só que esse aqui é diferente da Tec Bond um pouquinho. Então, eu gosto desse aqui porque ele não deixa tão molhado, tá? Então, por isso que eu gosto desse aqui. Outra dica que vocês têm que fazer é, sempre que for trabalhar com molde, trabalhar com uma massa que esteja mais firme. Se a sua massa estiver muito molinha, vai ser difícil, ela vai agarrar ali no molde. Não que o molde grude, ele não gruda. Mas as cavidades muito profundas, você precisa passar um olhinho paixão, um creme ou um desmoldante para facilitar na hora de tirar. E a sua massa tem que estar um pouco mais firme. Então, para estar mais firme, você precisa dar uma secadinha nela aí, em frente ao ventilador. Você vai sovando ela assim, ó, em frente ao ventilador, e ela fica mais molinha. As massas da Ink Way geralmente já são mais firmes, tá? Mas dependendo do clima também pode mudar, ou às vezes pode vir, né,
um outro lote que esteja um pouquinho mais molinho. As cores, né? As cores mais fortes, geralmente elas tendem a ser mais molinhas. Por isso eu misturo com a massa natural ou a branca pra já dar o ponto ali que eu gosto, que é um pouco mais firme, tá? Mas ela é maravilhosa, gente. Olha essa massa. Olha isso. Ó. No ponto, no ponto, no ponto, tá? Então, eu venho aqui, agora eu vou sovar. E outra coisa importantíssima do molde, quando você vai trabalhar com molde, é você sovar essa massa, deixar bem lisinha e colocar no molde, espalhando com cuidado, ó. Vai apertando na cavidade mais profunda e depois vai espalhando pro restante do molde. E aí, você tira o excesso, tá? Dá uma alisadinha aqui embaixo, deixa retinho. Você pode usar uma bolinha de isopor aqui se você quiser. A bolinha que eu vi que cabe aqui, que fica legal, só pra dar uma sustentação mesmo, não é muita coisa, é a bolinha número 15, tá? Pra mim é a que mais ficou ideal aqui pra esse tipo de corpinho, mesmo sendo um corpinho grande, a bolinha 15 aqui é melhor. Não tem bolinha? Usa aí um papel amassadinho, ou a fita crepe, né, ou papel alumínio, faz uma bolinha de isopor e coloca lá dentro. Uma bolinha de papel alumínio e coloca lá dentro, tá? Só pra dar uma estruturação na base do corpinho. Apertei, vou tirar esse molde, como ele é grande, segurando nessas partes aqui, ó. E aí, ele já vai sair, tá bom? Ele já saiu, ó, perfeitinho. Claro que quando sai, pode dar uma batidinha e tal, aí você vai ajustar. Sempre pegando com muita delicadeza, gente. Muita delicadeza mesmo, tá? Pra não marcar a sua peça, principalmente se a massinha tá um pouquinho mais úmida. Ó. Agora eu vou aqui. Como a gente vai fazer o bisonho, a gente vai olhar agora as características dele. A gente pega uma foto, né? Uma imagem do desenho original. Aqui é uma adaptação, então ele não vai ficar com aqueles detalhes todos iguais, tá bom? Mas eu gosto de olhar pra guiar aqui a minha parte. Ele parece um bonequinho de pano, né, na verdade, no desenho. Então, a gente vai deixar ele bem assim, simplinho. Ele tem uma parte que de baixo aqui que é mais clarinha, tá? Que você pode depois pintar, ou você pode deixar assim mesmo, né? No caso de lembrancinha, a gente evita alguns processos, tem coisas que a gente não precisa colocar, coisas que não vão interferir no personagem principal, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu só ajeitar essa perninha aqui que eu amassei, pronto. Ele vai estar com as patinhas aqui na frente do corpinho. Então, pra mim, não faz sentido eu ter que fazer divisão de massa aqui de cor, ou então pintar essa parte aqui, pra mim, não vai fazer tanta diferença, tá? Então, vou deixar ele normal mesmo, todo nessa cor. Depois, talvez, com giz pastel, eu venho só nos lugares que vão aparecer e faço o sombreamento. Aqui, eu vou usar uma faquinha, né, que tenha dentinhos assim, ó, só pra marcar aquela costurinha que eu sei que ele tem, né? A gente vem aqui, ó, e marca uma costurinha, como se fosse de ponta a ponta aqui. É por isso que o pessoal acha também, eu creio que seja do imaginário do Christopher. Christopher é, gente, o nome? Os bichinhos, porque o bisonho, ele parece um bichinho de pelúcia, né? Ele não parece um animalzinho, ele destoa dos outros, que parecem, assim, animaizinhos reais, mas ele parece um bichinho costurado. Então, talvez seja essa questão que mostra que o menino que brinca com o ursinho Pooh e com eles é no imaginário deles que ele aparece. Mas, enfim, vamos lá pra nossa aula. São teorias, né? Fiz isso aqui, ok. Agora eu vou pegar as patas da frente, que tem na outra parte do molde aqui, ó, várias, né? Então, a gente pode pegar aqui essa cavidade, que é a mais larguinha que tem.
tirar. E também fazer, ó, uma marcação, só que é meio que de lado aqui, ó. Que é onde a gente pode sombrear depois de lilás, tá? Então, eu vou colocar a patinha dele aqui. Mesma coisa, ó. Bom, e eu fecho um pouquinho essas pernas dele aqui só pra ilustrar. Agora eu vou pegar uma cavidade aqui que seja pro rostinho dele. Como ele é um rostinho mais compridinho, tipo de burrinho mesmo, de cavalinho, né, e tudo, a gente não vai usar a cabeçona do molde, né, que a cabeça do molde assim, ó, eu usei mais pro ursinho mesmo, mas a maioria dos outros vocês vão ver que eu vou usar essa cavidade aqui, tanto pro burrinho, tanto pro corpinho do leitão, pra cabeça do tigrão, bem capaz de eu usar essa aqui ou essa aqui também, né, então, vamos fazer uma bolinha aqui, colocar. Nesse caso aqui, ele tem, né, uma divisão de cor no focinho. Então, aqui eu vou adaptar fazendo o quê? Pegar uma quantidade de cor, ó. A parte mais larga aqui, eu vou abrir essa massa e vou dar uma achatadinha pra ela caber aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, tá? Estão vendo? Aí, agora sim, eu venho com o restante da massa, ó, e preencho. Nesse caso aqui, eu também posso usar uma bolinha de isopor, número 20, eu não tenho uma bolinha 20 aqui, então, eu vou usar só a bolinha 15 mesmo lá no topo da cabeça pra dar uma sustentação também. Não é aqui embaixo, é lá em cima. Ó, aliso. Tá vendo que eu deixei, ó, arredondado e ao mesmo tempo bem lisinho, né? Eu vou apertar e vou tirar, ó. Saiu essa divisão, tá vendo? Olha só que legal. Saiu essa divisão, né? Agora a gente vai alisar, ó, as laterais com cuidado. Ó, pegando com cuidado. Se você notar que aqui não tá muito junto, você tem que juntar, porque senão isso aqui vai abrir na secagem, tá? Ó. Dá uma leve achatadinha aqui. E agora você vai alongar um pouquinho mais esse rosto, ó. Tá bom? E nós vamos fazer aqui esse apertinho pra colocar o olhinho dele aqui também, tá? Então, essa partezinha vai ficar pra baixo. A gente vai já ajeitar aqui. E vamos colocar o olhinho que eu venho usando. Usei também no Abel, que é esse aqui. É o EP10 da minha coleção tamanho M, 9mm, tá? Lá da Primor Biscuit. A gente vai colocar aqui o olhinho dele bem aqui embaixo. Ó. Depois a gente vai dar um acabamento também no olhinho, com as pálpebras mais fechadinhas. Então, tudo isso é dica manual, que mesmo que você não tenha um molde, você pode adaptar aí na hora de for fazer, né? Já abre a sua mente pra isso. A luz tinha apagado aqui, gente, peraí. Ó, tá? E aí, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a faquinha, vou vir bem aqui no meio, ó, até lá em cima. Tá vendo? Com o pincel modelador, só que antes eu venho com uma estequinha gravata. Venho com a esteca gravata mais ou menos aqui, ó, embaixo, bem onde termina a divisão, ó. Venho aqui até aqui, ó, fazer como se fosse a boquinha dele. E aqui eu empurro o pincel modelador, ó, e puxo um pouquinho, porque ele tem que ter esse sorrisinho aqui, ó, no cantinho. Tá vendo? Então, puxei a massa. Olha só, tá? Aqui você pode também marcar um pouquinho, assim, ó, com a faquinha. Isso aqui depois, quando a gente for sombrear, vai ficar bem legal.
E aqui embaixo eu venho ainda dividindo mais uma vez, que é pra onde eu vou encaixar a cabeça. A cabecinha dele tem que ficar aqui, peraí, deixa eu tirar aqui o corpinho. A cabecinha dele tem que ficar bem aqui assim. Tá? Então, você já pode também colocar aqui, ó, vai encaixar lá na bolinha que eu coloquei lá dentro. De novo, eu vou colocar um arame, né? Eu gosto de colocar um arame e gosto de cobrir aqui esse comecinho pra quando encaixar a cabeça, mesmo que a peça seque, não apareça o detalhe aqui do palito nem do arame, tá? Ó. Corpo e cabeça separados sempre, você vai deixar secar separado. Então, agora a etapa que eu vou colocar a cabecinha aqui deitada um pedacinho. Eu vou fazer logo a parte das orelhas. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma cavidade que combine. Tenho. Essa daqui combina super com as orelhinhas dele, inclusive no tamanho, né? Eu acho que fica bem legal. Então, é legal, às vezes você compra um molde, você pensa assim, não, só pra bosque, eu mal pego encomenda de bosque. Tá, mas você não precisa fazer bosque. Você pode fazer o que a sua criatividade indicar, né? Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Já coloco, dou uma puxadinha, porque ele tem uma orelhinha mais baixa mesmo, passando do focinho dele. Minha massa tá bem úmida, então eu vim aqui, ó, só unir, tá? Dou um movimento aqui, ó, e deixo. Agora eu vou no outro. Ah, uma coisa que eu esqueci, vou fazer aqui agora, que tá descaracterizando o personagem, né? Vamos ver se vocês sabem o que é. Comentem aí o que é que vocês acham que tá faltando até até essa etapa do vídeo. Vai ser rápido aqui, vocês vão saber. Ó, coloquei as duas orelhinhas, tá? O que tá faltando aqui? As narinas, ó. Então, eu vou levantar as narinas aqui, ó, com o pincel modelador. Pronto. Tá bom? E a característica dele é o detalhezinho aqui do cabelo, né? Da crina. Não sei se é crina também pro burrinho, gente. Acho que é. Tá? Mas vou pegar o preto agora, então, que é o que vai diferenciar ele, vai fazer ele parecer com o bisonho mesmo. Aqui no molde tem, ó, essa cavidade que eu usei também lá no Abel. Você pode adaptar. E abrir mais um pouquinho, ó. Puxar. E depois colocar outras ali, pra ficar mais perfeitinho, tá? Olha, gente. Tá tudo molinho, tá? Tá tudo muito molinho. Então, assim, tô montando pra vocês verem as etapas, mas vocês têm que deixar secar cabeça e corpo separado primeiro. Depois você coloca esse detalhezinho aqui do cabelinho dele. Vai colocando as tirinhas, ó, os detalhezinhos, fica bem bonitinho. E também pode fazer o detalhe aqui, ó, da pálpebra. Como que a gente faz isso? Bolinha. Vou cortar. E vou posicionar aqui, ó, bem por cima do olhinho. Tá? Aqui. Deixa meia lua bem certinha, que é pra dar aquela carinha dele de tristonho, né? Tristonhozinho. Aí eu molho o pincel modelador e venho aqui, ó, só fazendo a junção. Então, você pode dar expressões. Isso aqui também já é uma dica, né, pra quem assiste aqui o canal. Você pode dar expressões nas peças, mesmo usando o olhinho resinado, tá? E ainda fica muito legal.
Como eu disse, você pode fazer essa etapa aqui só quando o roxinho já estiver seco. Porque daí você não vai borrar, não vai amassar, nem nada, tá? E você vai conseguir, ó, alisar aqui de forma mais tranquila. Já fica, ó, perfeitinho, né? Eu vou furar aqui, vou colocar lá no corpinho pra nível de instrução da aula. Mas lembrem de não fazer isso na hora, tá? É só depois que secar. Porque é a primeira amostra, então eu tô querendo ver como que ele vai se comportar mesmo, como que ele vai ficar. Só pra vocês terem ideia. Ó. E como ficou legal, né? Ele não é um personagem muito facilzinho de fazer mesmo, não. Mas ele já ficou assim no estilo mais fofinho. Lembrando que aqui tá tudo molenga mesmo, tudo molhadinho. Mas eu quis mostrar pra vocês. Aí a parte de trás aqui você vai fazer bem ajeitadinha. Você pode marcar aqui também. Coloca o rabinho dele depois, tá bom? E esse detalhezinho preto vem aqui também por cima, tá bom? Vem um pouquinho aqui por cima. Então, assiste o desenho, dá uma olhadinha, vê todas as etapas do lado, de frente, de como é o personagem, pra vocês poderem fazer, tá? Então, pra lembrancinha, tá ok. Mas claro que você pode aprimorar e fazer muito mais bonito, muito mais caprichado, com calma, tá? Aqui é só realmente a dica de usar aí o molde e também as dicas manuais que eu quis passar pra vocês, ok? Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir. Tchau, tchau.